Hail the King capítulo 81. Lut Golem. Depois de confirmar essa descoberta, Fei rapidamente começou a pensar. Ele estava considerando de que modo iria compartilhar recursos entre o mundo diablo e o mundo real. Embora Fei não tivesse certeza se ele poderia usar qualquer outra coisa para ajudá-lo a trazer muito mais recursos do mundo real para o mundo diablo, além do cinto de armazenamento, obviamente este pequeno pacote de trigo de inverno ajudou a abrir novas perspectivas, que Fei nunca tinha pensado antes em sua mente caótica. Enquanto pensava, Fei caminhou para a pequena tenda de Akara. Akara estava ocupada compondo todos os tipos de poções na frente da sua tenda de aparência esfarrapada e que tem um interior magnífico. Ele tirou o pacote de trigo de inverno do cinto de armazenamento e deu a Akara. Isto é. Akara pegou o pacote e uma expressão de espanto e surpresa apareceu em seu rosto. Foi incrível. Ela podia sentir uma densa energia de vida dentro do pequeno pacote de pano. Akara conhecia e, ao mesmo tempo, não era familiarizada com essa sensação. Era muito profundo e distante em sua memória. Há muito tempo que o acampamento dos trapaceiros não plantava suas próprias lavouras para manter sua sobrevivência. Principalmente, nos últimos 60 anos, durante a lenta passagem do tempo sob efeito da poluição e corrosão de todo o continente pelas malignas forças infernais de Diablo, a maioria das culturas e plantas foram danificadas pela força maligna. As sementes com essa pureza e com essa quantidade de energia vital nelas eram extremamente raras de encontrar. Isso fez com que a produção e colheitas de alimentos no campo diminuísse cada vez mais, e, em última instância, deixaram de produzir colheitas. Durante muito tempo, os moradores do acampamento tiveram que se basear na criação de alguns frangos, patos, gado e algumas outras aves, além de coletar um tipo de planta selvagem chamado raiz de samambaia, que não poderia ser plantada maciçamente pois exigia um grande esforço para sobreviver. Akara sentiu, claramente, que o pequeno pacote de sementes de trigo de inverno, que Fei trouxe, não foram poluídos pela força maligna e poderia ser plantado, com sucesso, e crescer bem no mundo diablo. Devido à qualidade do solo nesse mundo, a quantidade de produção certamente seria menor do que o esperado normalmente, mas em comparação com deixar as jovens do acampamento irem para os pântanos perigosos, que eram infestados de monstros e demônios, para encontrar aquelas raízes horríveis, mesmo que a produção dos grãos fosse baixa, ainda seria uma grande luz e uma enorme esperança para o acampamento dos trapaceiros. Em meu mundo, este grão é chamado trigo de inverno. Tem uma vitalidade forte e é ideal para ser cultivado nesse continente, onde é frio e úmido. Akara, você pode pedir às pessoas para tentar plantá-lo em pequenas quantidades em primeiro lugar. Se for bem-sucedido, trarei mais sementes para você e talvez possamos aliviar a crise alimentar que está afligindo atualmente o acampamento. Ah, isso é incrível! Muito obrigado, Sr. Fei. Eu posso sentir a pureza e vivacidade dessas sementes. Você trouxe esperança de sobrevivência para o acampamento. A sacerdotisa Akara mudou seu habitual rosto ganancioso e, solenemente, se curvou para mostrar seus agradecimentos. E, você não tem que me agradecer. Hehehe, se você pudesse me fornecer algumas poções, itens ou pergaminhos de graça, talvez fosse melhor do que me agradecer com palavras. Fei esboçou um falso sorriso amigável. Isso é impossível. Instantaneamente, o caráter ganancioso de Akara retornou. Sr. Fei, como um líder você deve ser um exemplo para todos no campo. Você, absolutamente, não pode obter coisas de graça sem fazer qualquer esforço. Além disso, o número de poções e itens que posso fazer são extremamente limitados. É tão limitado que mal consigo atender às necessidades das mercenárias do acampamento. Sr. Fei, sua demanda é alta demais. Mesmo que eu produza poções grátis para você a cada minuto, não seria suficiente para te atender. Fei ficou em silêncio. Uma pessoa gananciosa sempre seria gananciosa. Mas, novamente, o que Akara disse realmente era o caso. Fei, definitivamente, desistiu da ideia de conseguir coisas de graça.
Ele se virou e viu as garrafas e jarras que a cara estava usando para fazer poções e que deixavam o ar com um cheiro acre. Nesse momento, ele pensou em algo e sorriu enquanto perguntava: "A cara, por que você não encontra um assistente para ajudá-la a fazer poções? Dessa forma, você poderia aumentar a produção." Hehehe. Você acha que eu posso fazer uma poção do nada? Cada poção leva uma tonelada de matérias-primas preciosas e ervas raras. Esses itens não crescem no acampamento e só podem ser encontrados em lugares como os pântanos e outros locais extremamente perigosos. Para encontrar e colher essas ervas e materiais, as mercenárias só podem ir para esses lugares, extremamente perigosos, quando os poderes de Diablo, no continente Rogue, estão na maré baixa. Eu não estou exagerando. Cada poção que eu faço está impregnada com o sangue dessas pobres crianças. A cara ficou triste enquanto ela falava sobre isso. Fei sorriu quando ele apontou para si mesmo com seu polegar e disse: Hehehe. A cara, você não acha que você tem um candidato perfeito, bem na sua frente, para esse trabalho? Hehe, talvez eu possa ajudá-la a encontrar e coletar essas ervas e materiais. Em troca, meu pedido é muito simples. Você só tem que me ensinar os nomes de cada erva, como identificá-las e as fórmulas para fazer as poções. Hehehe. Você. A cara ergueu as sobrancelhas e, instintivamente, estava prestes a brigar com Fei, mas, nesse instante, ela percebeu algo enquanto seus olhos brilhavam. Ela observou Fei de perto, enquanto olhava através do corpo dele, e sentiu uma compreensão repentina. Hehe, você está absolutamente certo. Venha aqui. Hehehe, vamos começar agora. Hahaha, deixe-me dizer-lhe como identificar cada erva em estado natural, sua avaliação e seu nível. Zealand Grass, Lanterncore, White Strand Leaves, Magic Chaos Ratten, Starlight Grass, White Bone Vine, e, não. Bland Bone Vine, o que mais? Fire Roots. Poisonous Spiders. Depois de uma hora. Fei estava contaminado por uma amarga erva perfumada. Ele cuspiu, continuamente, algo de sua boca enquanto tropeçava e fugia da misteriosa pequena tenda de Akara. Apesar disso, ele estava murmurando uma série de nomes de ervas. Sua expressão enlouquecida dava a impressão que ele tinha sido severamente devastado por um tiranossauro. Ei! Senhor Fei! Não corra! Tenho mais 40 matérias-primas e ervas para você provar. Relaxe, essas ervas não são tão amargas como as outras. Eles não têm gosto ruim. A cara tinha um sorriso rebelde e regozijante em seu rosto no momento em que ela gritou e acenou com a mão para Fei. Fei não ousou dizer uma palavra de volta. Ele apenas continuou a fugir. Ele passou por algumas secas de madeira e várias barracas enquanto ele cuspia algumas vezes mais para se livrar de todos os resíduos da erva amarga em sua boca. De repente, ele se lembrou de outra coisa. Ele caminhou para o centro do acampamento e encontrou o velho Caim, que era praticamente um pergaminho de identificação humano gratuito. Ele tirou algumas peças de armadura e um anel de armazenamento de prata, de seu cinto de armazenamento, e deu a Caim. Sábio Caim, esses itens são de um lugar misterioso. Não tenho certeza se você poderia identificá-los para mim. Na verdade, essas peças de armadura foram colhidas por Fei do cadáver do cavaleiro de prata mascarado, e o anel de armazenamento de prata era do pobre mago de 4 estrelas chamado Evas. Fei colocou essas coisas em seu cinto de armazenamento bárbaro antes, quando ele estava tirando o pequeno pacote de sementes de trigo de inverno. Ele os viu também. No entanto, Fei não sabia nada sobre esses itens, portanto, ele queria que o velho Caim o ajudasse a identificá-los. Talvez uma vez que Caim terminasse de identificá-los, ele poderia pedir a Ferreira Chassi para modificá-los, para que ninguém no mundo real os reconhecesse novamente. Esses itens são muito estranhos. E estranho, eu nunca vi nada assim antes. Deixe-me dar uma olhada. Deus! São gravuras e padrões de magia completamente diferentes e métodos de encantamento inusitados.
O velho de barba branca tirou os itens das mãos de Fei e deu uma olhada detalhada. Rapidamente, ele ficou fascinado por eles, assim como um velho arqueólogo que apenas viu um tesouro antigo. Ele ficou um pouco atordoado e não se incomodou em reconhecer mais Fei e disse: "O processo de identificação pode demorar um pouco. Volte em 3 dias." Então ele se virou e se afastou como se estivesse segurando seu bebê. Maldição! Se você não pode identificar os itens, apenas me diga. Qual é o significado de dar desculpas? Fei abriu a boca enquanto, desdenhosamente, olhou para o velho obsceno Caim, que se afastava, e apontou o dedo médio. Desde que a identificação não foi como ele planejou, ele decidiu matar alguns monstros e demônios para subir de nível. No entanto, este mapa novato, do acampamento dos trapaceiros não era mais eficaz para Fei subir de nível. Alguns dias atrás, ele varreu todos os monstros e demônios em todo o mapa novamente e se certificou de que nenhum único monstro ou nenhuma multidão de demônios pudesse ameaçar a segurança do acampamento. Neste momento, o pântano era mais do que dezenas de vezes mais seguro se comparado com antes. Como o único grande chefe já tinha sido assassinado por Fei há algum tempo, o acampamento dos trapaceiros e seus mapas subsidiários não eram mais desafiadores para Fei. Nesse instante, Helena ainda estava no mundo real. Fei pensou nisso por um tempo e finalmente decidiu encontrar o NPC Varril, o líder da caravana que estava vestido de azul. Pela primeira vez, ele resolveu ir para o Oriente. Ele decidiu seguir para o segundo grande mapa no mundo Diablo, um mapa mais perigoso e desafiador, Lut Gholein. O acampamento dos trapaceiros era muito longe de Lut Gholein. Se uma mercenária ordinária começasse a viajar a partir do acampamento, levaria aproximadamente 1 ano ou 2 para se aproximar de Lut Gholein. Felizmente para Fei, este processo de viagem foi muito semelhante ao jogo real. De repente, a visão na frente de seus olhos começou a ficar nebulosa e embaçada. Então, como se tivesse viajado pelo tempo e pelo espaço, ele experimentou uma sensação de leveza e gravidade zero. Quando ele abriu os olhos novamente, ele tinha chegado a Lut Gholein. Tudo à sua volta era de cor caqui. Esta era uma cidade localizada no meio de um deserto. Ao contrário do mapa anterior, que era um pequeno e áspero acampamento, Lut Gholein era uma cidade magnífica e vasta em pleno deserto. Embora não tivesse os terrenos íngremes e as paisagens pitorescas como Chambord, Lut Gholein tinha uma elevada estatura, com sólidas paredes defensivas, belos e extravagantes palácios, uma cidade interna segura, 2 hotéis de luxo e bares, além de um grande pier natural que estava lotado de barcos e navios ancorados. Era simplesmente impossível encontrar todas essas coisas e estruturas em volta de Chambord. Mas, por alguma razão, a luxuosa Lut Gholein dava a Fei uma sensação extremamente estranha. Ela parecia uma cidade fantasma. Não havia animação, mal havia alguns pedestres na rua, e era absolutamente silencioso. O vento levantava a areia no ar e, apesar de ser outono, parecia haver uma sensação de frio inexplicável. Felizmente, ainda havia NPCs. Assim que Fei entrou em Lut Gholein, um NPC aproximou-se dele. Depois de uma simples conversa de rotina, Fei recebeu a primeira missão em Lut Gholein de Atma, o dono de um bar. Ele teria que entrar nos esgotos sob a cidade e matar o chefe Radamen Tamenmenhad, que ocupa os esgotos já faz um longo tempo. De acordo com sua memória anterior sobre o jogo, Fei rapidamente encontrou a entrada para os esgotos subterrâneos e entrou para iniciar a missão. No entanto, durante o processo de aceitar a missão, Fei se deparou com algo estranho. Parecia que os NPCs de Lut Gholein não gostavam muito dele. Suas expressões faciais e vozes eram muito aborrecidas e sem vida. Comparado com pessoas como a cara, no acampamento dos trapaceiros, a diferença era enorme. Ele quase se sentia como se estivesse falando com manequins de madeira ao interagir com eles. Estranho. Qual será o motivo disso? Não importava se era a cidade inteira ou os NPCs nela, todos deram a Fei o mesmo sentimento, que estavam mortos. O lugar estava sem vida, como se realmente fosse uma cidade fantasma.
Com uma tonelada de curiosidade, Fei aproveitou o momento e começou seu sangrento massacre dos monstros e demônios nos esgotos. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 81.2 Pequena Casa Negra. Postado 2 horas depois. Fei tinha limpado todos os monstros nos esgotos facilmente, e, com a força do bárbaro de nível 20, facilmente matou o chefe Radamen Tamenmenhad, completando a primeira missão em Lut Golem. Seu personagem bárbaro estava muito perto de subir para o nível 21. Ele retornou para Lut Golem e recebeu sua recompensa pela primeira missão, um ponto de habilidade. Ele pensou por um tempo e pediu que a voz fria e misteriosa convertesse algumas poções. Então, ele saiu diretamente do mundo diablo através do portal e reapareceu no palácio do rei. O timing foi perfeito. Coincidentemente, os guardas do lado de fora gritaram para informar que o diretor Oleg estava pedindo permissão para entrar no palácio. Fei sentou-se de novo no trono, esticou as costas e disse: Deixe-o entrar. Num instante, o diretor Oleg entrou humildemente. O gordo bajulador se ajoelhou no chão e saudou sinceramente. Ele então sorriu e disse: Supremo Rei Alexander, todos os prisioneiros na prisão de ferro Masmorra de Água foram transferidos para a nova prisão, de acordo com a sua ordem. A senhora Helena ainda está visitando a prisão de ferro, seu leal servo Oleg está aqui para relatar. E, você fez um bom trabalho, estou muito satisfeito. Fei sorriu enquanto elogiava. Tudo isso é o que eu deveria fazer. Servir a vossa majestade é minha maior honra. O diretor Oleg curvou-se humildemente. Ele lisonjeiramente sorriu e continuou. Sua majestade, a nova prisão não foi nomeada oficialmente. Todos os seus súditos leais desejam ardentemente que você pessoalmente visite a nova prisão e dê um nome oficial. Seria uma honra para Chambord como um todo. Oh! Fei ficou intrigado com o que Oleg disse. Devido à sua carga de trabalho recente, ele não teve tempo para ir verificar a nova prisão que foi construída e expandida por Oleg. Ele não estava muito certo de como Oleg tinha consertado e renovado. Em termos de nomear a prisão, Fei riu enquanto um excelente nome apareceu em sua mente. Esta é a sua recompensa. Depois de tomar a poção, leve-me para a nova prisão. Enquanto falava, Fei moveu suavemente a palma da mão e meia garrafa de poção Hulk e voou lentamente em direção a Oleg. A poção emitia uma misteriosa luz verde. Esta foi a dose que Fei preparou especialmente para Oleg. Foi adaptado de acordo com sua própria força, não muito, nem pouco, apenas o suficiente para estimular todo o potencial do diretor. Isto é, Oleg estava atordoado. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos ele teria pensado que a recompensa do rei Alexander era aquela meia garrafa de uma poção desconhecida. Vendo a fraca cor verde, aparentava ser uma espécie de poção venenosa mortal, mas, neste momento, Oleg demonstrou sua inteligência ao calcular as intenções do rei. Ele nem perguntou qual era a poção. Sem qualquer hesitação, ele exibiu um rosto confiante, abriu a garrafa e virou a poção verde em sua garganta. No segundo seguinte, apou um Hulk e fez efeito. Uma sensação dolorosa sem precedentes veio da parte mais profunda de seu corpo, cada pedaço de medula óssea em seu corpo começou a aquecer. Embora a dor estivesse dilacerando o corpo gordo de Oleg, o que surpreendeu a Fei foi que o diretor, que vivia com medo da morte, apertou os dentes e suportou a dor severa durante toda a transformação do corpo. Ele nem sequer soltou um único gemido. Quando a ação da poção começou a diminuir gradualmente, ele já estava coberto de suor, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Com o rosto pálido e marcas de mordida nos lábios, ele lentamente se recuperou. Essa performance firme e robusta surpreendeu Fei. Inconscientemente, sua impressão do diretor gordo e careca melhorou bastante. No segundo seguinte, apou um Hulk e fez efeito.
Uma sensação dolorosa sem precedentes veio da parte mais profunda de seu corpo. Cada pedaço de medula óssea em seu corpo começou a aquecer. Embora a dor estivesse dilacerando o corpo gordo de Oleg, o que surpreendeu a Faye foi que o diretor, que vivia com medo da morte, apertou os dentes e suportou a dor severa durante toda a transformação do corpo. Ele nem sequer soltou um único gemido. Quando a ação da poção começou a diminuir gradualmente, ele já estava coberto de suor, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Com o rosto pálido e marcas de mordida nos lábios, ele lentamente se recuperou. Essa performance firme e robusta surpreendeu Faye. Inconscientemente, sua impressão do diretor gordo e careca melhorou bastante. Depois de sentir o grande aumento de sua força e a enorme mudança nos canais de energia em seu corpo, Oleg, que inicialmente estava assustado, finalmente sabia com que tipo de poção mágica o rei Alexander o recompensou. Ele se ajoelhou, abriu a boca e quis elogiá-lo. No entanto, as palavras e frases que ele estava tão familiarizado a pronunciar ficaram presas em sua boca e, por alguma razão, ele não conseguia dizer uma palavra sequer. Sua boca começou a se contorcer enquanto um sentimento tocante bombardeou sua mente. Ele sentiu vontade de chorar. Oleg esforçou-se por segurar, mas finalmente não pôde parar e gritou em voz alta: Vossa Majestade, obrigado, Majestade, eu, ao Deus da guerra, Oleg, juro com a dignidade, orgulho e alma de um guerreiro, que eu sempre permanecerei absolutamente leal ao grande rei Alexander e nunca irei traí-lo. Eu sei que muitas pessoas em Chambord me olham com desconfiança, embora Bazer quis desesperadamente me chamar para seu lado. Eu poderia dizer que nos olhos dele eu era apenas um cão que tinha algum valor. Sua Majestade, você me deu dignidade, a dignidade de um homem, eu. Nesse momento, Oleg estava chorando tanto que nem sequer conseguia falar. Essa cena surpreendeu novamente Faye. A natureza humana é tão difícil de prever, no entanto, o bajulador Oleg foi influenciado e tocado por minha grandeza. E quer começar uma nova vida. Faye realmente não reconhecia o Oleg que estava de joelhos enquanto chorava e com sinceridade declarava sua lealdade. Ele se sentou em seu trono e pensamentos narcisistas inundaram sua mente como um tsunami. Após cerca de 10 minutos, sob a liderança do diretor Oleg, que agora estava muito agradecido, Faye chegou ao lado oeste do castelo de Chambord. Aqui era onde a nova prisão de Chambord foi construída por Oleg. As paredes exteriores da prisão eram feitas de pedras brancas firmes empilhadas, que chegavam a quase 4 metros de altura. Dentro da parede, a instalação original tinha sido transformada num edifício com cerca de 2 dúzias de celas. Todas as celas tinham boa ventilação e iluminação, além disso todas eram quentes, secas e confortáveis para ficar dentro. Todas eram fechadas por barras de ferro nas janelas e uma porta de ferro móvel. Os 60 prisioneiros, que estavam na prisão de ferro Masmorra de Água, já foram transferidos para essa nova instalação. A nova prisão parecia completamente branca quando vista de longe. As 2 dúzias de celas só podiam manter cerca de 200 prisioneiros, embora esse número fosse significativamente menor do que a capacidade da prisão anterior, na caverna subterrânea, era o suficiente para o uso de Chambord. Depois da revisão de Faye das condenações, não restavam muitos prisioneiros. Além disso, a ordem de Faye para construir uma nova prisão foi apenas para iludir o público e encontrar uma desculpa razoável para selar completamente a prisão de ferro Masmorra de Água. Assim ele manteria o controle sobre o labirinto de cavernas subterrâneo. Afinal, nele havia um segredo que podia abalar loucamente todo o continente Azeroth, as ruínas míticas. 2 estátuas altas de 2 guerreiros, descansando suas mãos em espadas cravadas no chão, estavam em frente aos portões da nova prisão. As estátuas eram vigorosas e pareciam muito majestosas. Elas não foram feitas por Oleg. Depois de ouvir que o rei estava planejando construir uma nova prisão, os cidadãos ficaram felizes e tomaram a iniciativa de doar os fundos para criá-las. Os criadores das estátuas as denominaram o Pilar da Justiça e o Pilar do Arrependimento, simbolizando, respectivamente, a justiça dos julgamentos e a esperança para os prisioneiros que se arrependerem. Entre essas 2 enormes estátuas de pedra, havia uma grande pedra retangular preta.
Este foi o lugar que Oleg preparou para escrever o nome da prisão. Neste momento, a nova prisão estava cercada por numerosos cidadãos. Todos estavam esperando ansiosos para ver o rei, oficialmente, nomear esta nova prisão que simbolizava perdão e misericórdia. Meus respeitáveis súditos. Espero, sinceramente, que nenhum único cidadão, de hoje em diante, acabe trancado atrás dessas portas devido às suas escolhas e erros. Fei ficou na frente da enorme pedra e disse em voz alta. Ele retirou a espada de Oleg da bainha, que estava pendurada na cintura do diretor, virou-se e começou a cortar a pedra. Tchink! 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 Com barulhos estridentes, numerosas lascas saíram da pedra enquanto muitas faíscas surgiram. 3 palavras foram gravadas profundamente nesta pedra extremamente firme. Pequena Casa Negra. Pequena Casa Negra. Haha, este será o nome da nova prisão. Prometo a todos vocês que, a partir de agora, qualquer pessoa que seja penalizada e enviada para a Pequena Casa Negra, terá a oportunidade de se arrepender. Sua liberdade pode ser temporariamente despojada, mas ninguém nunca perderá sua preciosa vida aqui. Fei apontou a espada para cima enquanto falava alto. Salve o rei! Viva o rei Alexander! Misericordioso rei Alexander, que o Deus da guerra te abençoe. Embora não soubessem o que significava a Pequena Casa Negra, a multidão aplaudiu incessantemente. Essa cena era muito curiosa. Originalmente, construir uma nova prisão não era algo a ser comemorado pelos cidadãos de um reino, afinal, uma prisão não era um shopping. Ela representava o obscuro e dominante poder da classe alta, mas, desta vez, devido à experiência anterior com a cruel prisão de ferro, a nova prisão tinha um significado novo e especial para cada cidadão em Chambord. A partir de hoje, pelo menos, eles não precisariam temer perder a vida se fossem presos acidentalmente, ou por negligência, ofenderem um cidadão nobre ou de alta classe. Pela promessa do rei, o povo tinha compreendido suas intenções. Mais uma vez confirmaram que o rei Alexander era um governante benevolente. Talvez dias prósperos sem precedentes chegariam a Chambord, uma vez que o rei Alexander seria, formalmente, coroado pela Legião Real de Canonização do Império Zenite em 8 dias. A multidão aplaudia selvagemente. Neste momento, o guru militar de Chambord, Gordon Brook, espremeu seu caminho além da multidão e correu para Fei. Ele sussurrou algo no ouvido de Fei. A expressão de Fei mudou de repente. Finalmente aqui. Estes filhos da P tá, eu estive esperando por eles por um longo tempo. Anterior próximo. Comentários. Rei o The King capítulo 82. Cascavel careca de 2 pernas. Quando se entra no castelo de Chambord, através de seu portão principal, a primeira coisa que se vê é uma rua larga, que poderia facilmente comportar 6 carruagens numa fileira. Os moradores de Chambord gostavam de chamá-la de a Estrada de Ouro. A rua foi pavimentada exclusivamente por um tipo de pedra amarela. Devido à sua idade, musgo verde cresceu entre as finas fissuras da pedra. Olhando de longe, parecia que havia tiras de esmeralda bonita incrustadas em ouro puro. A rua estendia-se por todo o castelo de Chambord até chegar à praça em frente ao palácio do rei. Se alguém estivesse no céu e olhasse para baixo, a estrada de ouro era como uma espada de ouro afiada que estava envolta numa aura mágica verde, como se um deus desconhecido firmemente a depositou, horizontalmente, no castelo de Chambord. Estava perto da noite, a luz dourada do pôr do sol fluía para a rua larga. Este era o momento mais deslumbrante da Estrada de Ouro. Os moradores de Chambord gostavam de passear nesta estrada, conversando e compartilhando com amigos e vizinhos sobre coisas interessantes que eles experimentaram. O momento do pôr do sol era o momento mais pacífico e calmo do dia. Até mesmo Fei, que era o rei, ocasionalmente, vestia um manto e entrava furtivamente no meio da multidão durante esses momentos, apenas para sentir a atmosfera familiar e íntima.
Nesse tipo de atmosfera, o humor ansioso e irritado de Fei ficaria calmo como nunca e ele, momentaneamente, esqueceria todos os fardos celestiais em seus ombros. Ele até se sentia como um ranger que tinha toda a liberdade que queria no mundo. No entanto, a atmosfera calma na Estrada de Ouro foi alterada pela intrusão de algumas pessoas. Clipe-clop. Enquanto os moradores de Chambord estavam passeando na rua e se cumprimentando, como de costume, uma série de súbitos barulhos veio à distância e sacudiu o chão. Uma formação de cavalaria, com 6 cavaleiros por fileira, vestidos em capas vermelhas brilhantes, apareceu no horizonte a uma certa distância. Como um ciclone, eles avançaram pelo portão principal do castelo, usando seus chicotes de cavalos enquanto eles aceleravam na rua principal. Os cavaleiros eram como um vento furioso, eles não hesitaram em nada e correram para a multidão de moradores. Os chicotes faziam barulhos altos quando os cavaleiros os açoitavam no ar. Eles continuavam provocando um alvoroço, e deliberadamente, atropelando jovens e anciãos. Num instante, os anciãos que não podiam esquivar foram pisoteados ao chão, com os braços quebrados e as cabeças sangrando. Havia também algumas mulheres que se viraram e cobriram seus filhos com as costas para protegê-los. Os chicotes, nas mãos dos cavaleiros, arrancavam suas roupas e deixavam tiras de feridas, cruas e profundas, e manchas de sangue. Num piscar de olhos, a atmosfera pacífica na Estrada de Ouro se foi, tal como se uma criança atirasse uma maldita pedra na calma superfície de um lago. Os cavaleiros ridicularizavam e riam dos gritos das crianças, das vozes miseráveis dos anciãos e das mulheres. Sons desagradáveis ressoavam por toda a Estrada de Ouro. Animais inferiores, saiam daqui rápido! O Supremo Papa Platini, da Santa Igreja, e seu servo mais fiel, o Sr. Zola, o sacerdote que foi nomeado pessoalmente para a Igreja de Chambord pelo 34º Bispo do Império Zenit, Sergiensky, estão prestes a chegar. Soldados de Chambord, ouçam, vão e digam ao seu rei Alexander que venha e pague uma visita. Todo o pessoal sem referência deve partir imediatamente. Qualquer forma de vida estúpida que se atreva a ficar no caminho e perturbe a carruagem do Padre Zola, será executada no local. Uma série de títulos, que eram difíceis de dizer e de lembrar, foram gritados para fora da boca do arrogante líder dos cavaleiros. Esse era um enorme sujeito que media cerca de 2,15 metros de altura. Ele usava um conjunto de brilhantes armaduras de prata. O símbolo do sol de fogo da Santa Igreja estava gravado no peito da armadura de prata. A capa vermelha de suas costas flutuava suavemente com o vento. Uma camiseta de algodão vermelho brilhante, que ele usava sob a armadura, estava exposta. Sua aparência, como um todo, era como se ele fosse uma nuvem de chama ardente. Seu rosto barbudo mostrava uma expressão superior sem qualquer disfarce. O chicote em suas mãos estava suspenso pelas botas de ferro, ele estava manchado pelo sangue de uma mulher que protegeu seu filho com seu próprio corpo e que teve suas costas impiedosamente açoitada. O sangue estava pingando no chão, gota a gota, a partir do chicote. Bloqueiem a rua. Assumam o controle dos pontos altos em ambos os lados da rua. Certifiquem-se de que a segurança do Sr. Zola esteja garantida. Rápido, rápido! Investiguem e verifiquem qualquer um que pareça suspeito. Se houver pessoas que parecem suspeitas, prenda-os imediatamente. Qualquer um que se atreva a resistir à prisão será executado instantaneamente. Enquanto os cavaleiros andavam de um lado para o outro na rua, ordenando e gritando, mais de uma centena de seus comandados, que estavam usando armaduras com capacetes redondos de ferro, se apressaram para dentro de Chambord. Todos da comitiva pareciam cruéis. Alguns deles estavam segurando as lanças e as espadas que os cavaleiros usariam durante as batalhas, sendo que os outros levavam os escudos santos dos cavaleiros e outras necessidades de vida diária. Sem exceção, todos gritavam e se apressavam correndo entre a multidão, que antes estava tranquilamente andando na rua. Rapidamente, eles formaram uma zona de segurança protegida. Então, sob o enorme portão de Chambord, uma longa frota de carruagens entrou lentamente no castelo. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 82.2
Cascavel careca de duas pernas. Segunda. O corpo da carruagem principal estava completamente coberto pelo símbolo da Santa Igreja, um enorme sol ardente, feito com ouro. A enorme carruagem tinha facilmente atraído a atenção de todos. Embora fosse extremamente luxuosa, o que mais impressionava era que a carruagem não tinha nenhuma roda, duas nuvens cinzas de vento, que giravam e assobiavam, tomaram os lugares das rodas. Os cavalos eram capazes de arrastar o corpo pesado da carruagem com extrema facilidade, como se fosse uma pena leve que flutuava no ar. Quando os cavalos puxavam a carruagem, ela deslizava suavemente pelo ar. Esta era a carruagem mágica especial que só a Santa Igreja tinha. O fundo da carruagem tinha um arranjo de magia de vento, de nível médio, que era pessoalmente gravado por sacerdotes seniores. A matriz mágica era alimentada por cristais mágicos e fazia a carruagem parecer extremamente misteriosa e luxuosa. Somente os sacerdotes seniores tinham o status e a elegibilidade para usar e desfrutar de uma carruagem mágica. Em ambos os lados da luxuosa carruagem mágica, havia cerca de 40 sacerdotes novatos, que estavam vestidos de preto com símbolos da Santa Igreja bordados em seus colarinhos vermelhos. Todos estavam usando mantos pretos e seguiam, servilmente, ao lado da carruagem. Eles estavam prontos para humildemente servir ao sacerdote. Os padres novatos também eram conhecidos como monges. Eram metade estudantes e metade servos dos sacerdotes, sendo que eram conhecidos como os mais humildes servos de Deus. Cada um deles estava carregando uma longa corrente negra nas costas. Mesmo quando eles estavam apenas andando lentamente, a corrente de metal se balançava e fazia um ruído de tilintar e os sons de metal colidindo. A combinação e o nível desses sons davam aos espectadores uma pressão indizível, gerando um frio na espinha que os fazia manter distância da frota de carruagens. Os santos cavaleiros e os sacerdotes eram os dois pilares da força da Santa Igreja no continente Azeroth. Era uma combinação perfeita. A relação entre eles era algo semelhante aos guerreiros e magos. Enquanto os santos cavaleiros e guerreiros se especializavam em combates de curto alcance, cheios de força, os sacerdotes e magos se especializavam em magia e feitiços, próprio para combate de longo alcance, e seus poderes eram mais misteriosos. Em batalhas, eles eram complementares um ao outro. Portanto, sempre que a Santa Igreja estabelecia uma nova igreja em qualquer lugar, em termos de escolher representantes entre os candidatos, um sacerdote e um cavaleiro seriam nomeados ao mesmo tempo. A rua foi rapidamente limpa, os moradores de Chambord foram forçados a ficarem, respeitosamente, em ambos os lados da rua. Qualquer gesto ou movimento incomum seria considerado desrespeitoso ao padre Zola pela comitiva dos cavaleiros. Se eles fossem executados no local, não haveria nenhum lugar para queixar-se. A carruagem mágica dourada viajava lentamente na estrada de ouro, como se estivesse inspecionando seus próprios assuntos. As pessoas, de ambos os lados da estrada, olhavam para a frota de carruagens com profundo temor. É evidente que também havia muito ódio e descontentamento profundamente oprimidos. Quando Chambord estava sob o ataque dos inimigos blindados de preto, e estava em perigo severo, os sacerdotes e cavaleiros da Santa Igreja, que dominavam o povo e desfrutavam de vários privilégios em Chambord, não hesitaram nem um pouco em abandonar o reino, correndo para longe como cães sem teto. Mas assim que o perigo foi eliminado, esses bastardos gananciosos e viciosos não podiam esperar para voltar a forçar seu próprio prestígio e supremacia sobre o povo de Chambord. A Santa Igreja não tem vergonha. Esse era o pensamento oculto do povo. Como se ele sentisse os olhares hostis das pessoas que estavam nos lados da rua, o carro mágico dourado de repente parou. A porta se abriu e a cortina preta atrás da porta foi levantada. Um homem um pouco calvo inclinou-se para a frente, parou por um segundo, e saiu. Ele parou em frente ao estribo. Era o padre Zola. Um indivíduo ganancioso, esperto, perverso e desagradável. Ele não era alto, media no máximo 1,80 metros, e era magro. Ocasionalmente, uma terrível frieza brilhava em seus olhos.
Alguém tinha descrito Zola como um velhinho que poderia pensar em mais de 1000 truques secretos e armadilhas num piscar de olhos. O povo de Chambord deu-lhe um apelido, muito apropriado, atrás de suas costas Cascavel Careca de Duas Pernas. Zola esfregou, suavemente, seu amado cetro com a palma da mão. Seus olhos sombrios varreram através das pessoas que estavam de pé ao lado da rua. A multidão, neste momento, ficou agitada. Ninguém se atreveu a olhar para essa cascavel perversa nos olhos. No momento seguinte, Zola causalmente apontou para algumas pessoas na multidão. As pessoas que foram apontadas agiram como se tivessem recebido o convite do ceifador. Eles estavam tão assustados que seus rostos ficaram brancos enquanto choravam e lutavam desesperadamente. No entanto, não importava se eles estavam chorando ou lutando, nada disso importava. Os padres novatos, do lado da carruagem mágica, abriram os olhos amplamente e olharam para as pessoas que foram apontadas por Zola. Então, como hienas leais que ouviram o comando de seu mestre, os padres novatos correram para fora e, sem considerar qualquer outra coisa, lançaram as correntes em suas mãos sobre o pescoço das pessoas e, violentamente, puxou-os para fora da multidão como se fossem galinhas. Os gritos encheram a rua. Uma vez que alguém tentava resistir um pouco à apreensão, os cães da comitiva de cavaleiros se aproximavam e agrediam os apreendidos. Haviam mulheres com filhos em seus braços que foram puxadas para fora da multidão, mas haviam muito mais garotas jovens, bem como alguns homens jovens bem vestidos. Instantaneamente, vários gritos ressoaram na rua, como se fosse um inferno vivo. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 83. Deixe tudo comigo. O cascavel careca de duas pernas, Zola, estava de pé na carruagem e observava tudo friamente. Não havia vestígios da misericórdia que um sacerdote santo e justo deveria ter. Ele olhou para a multidão ligeiramente alvoroçada e disse: A igreja havia recebido um relatório extremamente secreto, não muito tempo atrás, que a magia mais maligna de todas, a magia de mortos-vivos, foi usada durante a batalha na Ponte de Pedra em Chambord. Eu suspeito que essas pessoas foram seduzidas por demônios, porque eu sinto vestígios leves de magia de mortos-vivos entre eles. Filhos de Deus, não tentem duvidar da justiça do Pai, eu prometo a vocês que a Santa Igreja será justa e correta. Assim que descobrirmos que eles não fizeram nenhum acordo com o diabo, eu pessoalmente os levarei para fora da igreja. Esta era a razão dada por Zola. Mas esta explicação, aparentemente simples, imediatamente aterrorizou os moradores de Chambord em ambos os lados da rua. Algumas pessoas, que estavam chorando e pedindo misericórdia porque seus amigos e parentes foram arrastados para fora da multidão, ficaram atordoadas. Ninguém se atreveu a fazer qualquer barulho, derrota e desespero encheram os olhos de todos. No continente Azeroth, não importava quanto prestígio você tinha ou quão poderoso você era, uma vez que você foi apontado, pela Santa Igreja, como suspeito de fazer um acordo com o diabo, era o mesmo que marcar um encontro com a foice do ceifador. Haveria um local reservado para você, com antecedência, na cruz ardente da Santa Igreja. Isso não era um exagero. Há pouco houve um incidente chocante. 20 anos atrás, Bruno, o famoso imperador do forte Império Dúlin, um império de nível 6, tinha avançado para o pico da classificação Lua com menos de 50 anos, um poderoso guerreiro de classificação Lua. Algumas pessoas até previam que com mais um passo, Bruno poderia avançar para a classificação Sol. Além disso, o Império Dúlin tinha um exército de milhões e numerosos guerreiros e magos poderosos. Eles, de fato, dominaram uma seção do continente e nenhum outro império ousou causar conflito com eles em mais de 10 anos. No entanto, durante seu auge, Bruno experimentou um desastre causado pelo homem. Isso ocorreu durante uma festa que a Santa Igreja hospedou. Bruno, que era um pouco arrogante, ofendeu o Papa Platini acidentalmente. Mais tarde, foi acusado de conluio com os demônios do inferno pela Santa Igreja. Sob o comando do Papa, os soldados da Cavalaria Templária da Execução varreram o Império Dúlin do continente com sua poderosa força.
O destino do poderoso Bruno foi ainda mais miserável. Foi dito que ele foi preso à cruz ardente da Santa Igreja no pico da Montanha Sagrada, Montanha Vaulu, que também era a sede da Santa Igreja. Ele foi queimado vivo pelo terrível fogo mágico durante 3 anos e morreu em meio a uma dor infinita. Portanto, as palavras simples de Zola de repente colocaram todos em desespero. As garotas que foram arrastadas para fora da multidão, pelas correntes de ferro no pescoço, até desmaiaram e caíram ao chão. A multidão estava em silêncio na rua. Mesmo os amigos e parentes das jovens mulheres e homens que foram capturados, não se atreveram a dizer uma palavra neste momento, eles nem se atreveram a fazer barulhos de choro. O poder despótico da Santa Igreja era evidente. Zola, ao cascavel careca de 2 pernas, estava obviamente satisfeito com o resultado. Ele gostava da atmosfera onde ele era temido por pessoas. Zola esfregou o seu amado cetro negro na mão e olhou ao redor, majestosamente. Ele balançou a cabeça arrogantemente depois de descobrir que ninguém ousava sequer olhar para ele. Todas as injustiças e fedores que ele experimentou na divisão da Santa Igreja na capital de Zenit, São Petersburgo, foram finalmente equilibrados e compensados por isso. Ele tinha recuperado sua confiança novamente. Mas quando ele estava se virando e prestes a entrar em sua carruagem mágica. Espere um momento, senhor sacerdote. Eu posso testemunhar por essas pessoas. Eles não têm nenhuma ligação com a mágica dos mortos-vivos do mal. Uma voz pura e doce soou ao lado de sua orelha. Ela imediatamente destruiu todo o bom humor de Zola. A cascavel estava furiosa. Ele se virou rapidamente e apontou seu cetro para a fonte da voz, sem se preocupar em identificar a quem a voz pertencia primeiro. Imediatamente, um feixe branco com poder devastador disparou a partir de um cristal roxo que estava embutido no amado cetro preto de Zola, como se fosse um laser, dirigido para a direção da voz. Habilidade de sacerdote: aniquilação da luz. O ataque foi mortal. Ninguém esperava que Zola partisse diretamente para a matança. Suspiros e gritos incontroláveis encheram a rua. O padre Zola não viu quem estava falando, mas todo o mundo claramente viu quem era. A expressão de todos mudou. Aquela que se destacou corajosamente e enfrentou o perigo foi a futura rainha do rei Alexander, a amável, gentil e bela Ângela. O feixe branco brilhante, com sua temperatura escaldante, estava prestes a atingir Ângela. Ele chegou a queimar alguns dos cabelos pretos da menina, que estava tremulando ao vento. Ela estava prestes a morrer, por causa de algo que havia dito, mas, neste momento... Tink! Uma enorme espada negra, que estava coberta por uma chama azul, apareceu do nada e protegeu Ângela. O punho da espada estava sendo segurado por uma mão grossa e forte. O corpo da espada tremeu levemente quando a chama de energia azul colidiu com um feixe de luz branca. O brilho ondulou e ambas as energias desapareceram eventualmente. A pessoa que apareceu, nesse momento, era o antigo guerreiro número 1 de Shambod, Lampard. Como você se atreve a atacar a rainha de Sua Alteza? Sacerdote Zola, você está tentando intencionalmente causar conflito entre a Santa Igreja e Shambod. Lampard se postou firmemente em frente à carruagem. A energia azul que fluía dele foi estimulada ao máximo, enquanto envolvia o corpo de Lampard como chamas. O cabelo vermelho também se libertou da faixa de cabelo de linho e se agitou ao vento. Ele olhou para Zola, que estava na porta da carruagem, e interrogou-o em voz alta. Oh, é Ângela, Sua Alteza, perdoe minha grosseria. Zola finalmente viu quem tinha falado, se colocando contra sua vontade. No entanto, uma futura rainha de um reino afiliado nível 6, num império nível 1, não era nada em seus olhos. Embora ele disse arrependido, ninguém acreditava que ele realmente estivesse. Ele curvou seus lábios causalmente e disse com um leve sorriso em seu rosto. Senhor Lampard, por favor, ponha de lado a sua arma de magia negra. Você está tentando atacar um sacerdote da Santa Igreja. Lampard pausou.
Depois de alguns segundos, ele franziu a testa e, de repente, balançou a mão. A espada negra se transformou numa sombra e foi inserida de volta na bainha em suas costas. No entanto, a raiva no rosto de Lampard era claramente visível. Ele rapidamente olhou para os moradores de Chambord que foram arrastados para fora da multidão, pelos sacerdotes novatos, e perguntou com raiva: Eu não sei quais crimes essas pessoas podem ter cometidos. A Santa Igreja tem autoridade para prender quem quiser. Cuidado com suas palavras, Sr. Lampard. Zola estava ficando um pouco irritado com todas essas oposições. Ele se ergueu no alto da carruagem e gritou com uma expressão de desprezo: Você está questionando a justiça de Deus. Temos provas claras de que a magia dos mortos-vivos foi usada na Batalha de Chambord. Eu suspeito que essas pessoas estão relacionadas com o assunto, então eu estou levando essas pessoas de volta para a Santa Igreja para descobrir a verdade. Mas, senhor sacerdote, eu tenho evidências claras de que essas pessoas que você prendeu não têm nada a ver com a magia dos mortos-vivos. Antes que o cascavel careca de duas pernas pudesse terminar de falar, Ângela o cortou repentinamente. A futura rainha estava, obviamente, assustada com o ataque mortal anterior e seu rosto ainda estava totalmente pálido, mas seus grandes olhos puros e cristalinos brilhavam com uma luz corajosa. Ela olhou para a expressão suplicante das jovens garotas que foram presas e firmemente questionou: Senhor sacerdote, você acabou de dizer que a magia dos mortos-vivos foi usada na batalha na Ponte de Pedra, mas todos em Chambord puderam testemunhar que nenhuma das pessoas que você prendeu apareceu na Ponte de Pedra durante aquela batalha. Portanto, é impossível para eles ter qualquer conexão com magia de mortos-vivos. As palavras de Ângela abriram a mente de todos. Sim, eles nunca deixaram Chambord. Como poderia a magia dos mortos-vivos na Ponte de Pedra estar relacionada a eles? Talvez fossem aqueles bastardos blindados de preto que usaram magia de mortos-vivos. Senhor sacerdote, por favor, não prenda as pessoas aleatoriamente. Ângela, Sua Alteza, tem razão. Nelly e outras meninas absolutamente não têm ligação com a magia de morto-vivo. É isso mesmo. Tia Coley acaba de dar à luz a seu filho há menos de um mês e nem sequer tem forças para pegar uma faca de cozinha. Como ela poderia saber alguma coisa sobre magia de mortos-vivos? Depois de ouvir a defesa de Angela, a multidão, em ambos os lados da rua, finalmente teve a coragem de falar o que estava em suas mentes. Eles gritaram e vaiaram, especialmente as famílias das pessoas que foram presas. Eles gritaram repetidamente e a situação estava ficando um pouco fora de controle. Honestamente, todos sabiam a razão pela qual Zola prendeu essas pessoas. Os poucos homens jovens, vestidos de maneira limpa, seriam usados como reféns para extorquir dinheiro de suas famílias. As garotas jovens e bonitas seriam usadas como objetos para as autoridades mais altas da igreja satisfazerem seu vigor sexual e, em seguida, seriam mantidas como servas e escravas, para limpar a igreja e cuidar das tarefas diárias para os membros da igreja. Esses incidentes haviam acontecido muitas vezes. Naturalmente, alguém seria queimado vivo na cruz ardente, acusado de conluio com forças do mal. A tia Coley, que tinha seu recém-nascido nos braços, era provavelmente a pobre alma que Zola planejava queimar viva para demonstrar o poder e a autoridade da Santa Igreja. Depois de ver a cena à sua frente, Zola, que estava de pé na carruagem, se sentiu um pouco sufocado. Ele não esperava que essa garota pudesse despertar tantos problemas. Essas pessoas de classe baixa começaram a se rebelar e sua autoridade e prestígio foi seriamente desafiado. Depois de pensar sobre isso, esta traiçoeira cascavel ficou irritada. Sua expressão mudou quando ele ameaçou ferozmente. A força do mal é sempre notável em enganar as pessoas e cegando aqueles que são ingênuos e ignorantes. Ângela, Sua Alteza, Sr. Lampard, se vocês não se moverem, vocês serão considerados, pela Santa Igreja, como tendo ligações com a magia dos mortos-vivos. Não haverá misericórdia na cruz ardente. Depois que ele disse isso, Zola não esperou que nenhum deles respondesse. Ele se virou e entrou diretamente na carruagem mágica dourada.
Depois de ouvir essas palavras, um baixo e gordo noviço sacerdote, que era o mais próximo de Ângela e Lampard, sacudiu as correntes de ferro em suas mãos e, arrogantemente, disse: Haha, por favor, saiam. Ou então, he. A expressão facial do padre novato também refletia a ameaça. A sobrancelha de Lampard levantou-se e sua mão agarrou o punho de sua espada preta em suas costas. Ele virou a cabeça e olhou para Ângela, esperando o sinal para continuar. Os grandes e lindos olhos de Ângela estavam cheios de lágrimas ansiosas. A garota não sabia o que fazer neste momento, como se ela fosse uma formiga numa panela quente. Ela sabia que se permitisse que Lampard tomasse medidas e salvasse aquelas pessoas à força, isso traria um desastre a Alexander, que estava prestes a ser canonizado, assim como a Chambord como um todo. No entanto, a amável Ângela não podia simplesmente permitir que seus súditos inocentes fossem presos pela Santa Igreja. Neste momento, uma mão quente e forte, de repente, segurou o ombro da menina. Uma voz familiar soou ao lado da orelha de Ângela, como um som celestial. Deixe tudo comigo. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Rei The King capítulo 84. Sua Majestade, por favor, me perdoe. Ah! Alexander! Ângela gritou de surpresa quando ela se virou e olhou para a figura que apareceu atrás dela. Assim que viu aquela figura alta e forte, Ângela sentiu que toda a pressão desapareceu instantaneamente. Seus olhos se iluminaram e todas as ansiedades e preocupações que pesavam em sua mente tinham desaparecido. Lampard, que estava ao lado de Ângela, afrouxou finalmente o punho da espada preta e soltou um profundo suspiro. A multidão, em ambos os lados da rua, não poderia ajudar, mas animou-se silenciosamente. O rei Alexander havia chegado e todos sentiram como se tivessem encontrado seu pilar espiritual. Eles acreditavam firmemente que nada neste mundo seria um problema para o onipotente rei Alexander. Destranque as correntes e vá embora. Fei olhou para o baixo e gordo padre noviço, que estava sendo muito arrogante, e disse casualmente. O padre novato ficou furioso, no entanto, ele claramente sentiu que este jovem na frente dele era muito perigoso, chegava até a lhe causar arrepios. Sua intuição lhe disse para se afastar rapidamente, caso contrário, a consequência seria muito grave. Como se estivesse hipnotizado, o padre baixo e gordo soltou suas mãos da corrente e liberou a pobre menina de cabelos castanhos. A pobre menina tremeu enquanto corria para trás de Fei, como um coelho assustado. Ângela sussurrou para acalmá-la e acariciou seus cabelos para confortar seu coração. Fei estava na frente deles. Ele não disse nada, ele apenas olhou ao redor com uma expressão calma em seu rosto. Foi apenas um simples olhar. No entanto, onde quer que ele olhasse, os membros da comitiva de cavaleiros, que eram como lobos viciosos, ficavam todos aterrorizados. Eles tremiam de medo como se um bando de cachorros visse o rei da selva. Ninguém ousou olhar para Fei. Os sacerdotes novatos, que seguravam as correntes de luz apertadas em suas mãos, sentiram como se uma espada afiada fosse colocada ao lado de seus pescoços assim que Fei os olhava. As mãos que estavam agarradas às correntes de luz tremiam enquanto rapidamente as soltaram, como se o que agarrassem em suas mãos não fosse o poderoso instrumento da Santa Igreja, as correntes de luz, com as quais eles podiam amarrar qualquer nobre num dia regular. Era como se, nesse momento, elas fossem um pedaço de ferro quente. Como se fossem anistiados, os pobres moradores que foram soltos rapidamente saíram do chão e correram para se esconder atrás das costas de Fei, ainda assustados. Em seus olhos, esta figura era a parede de castelo mais indestrutível no mundo inteiro. Meio mês atrás, quando os inimigos blindados de pretos cercaram o reino, essa figura os bloqueou do lado de fora do portão principal. Naquele momento, foi esta figura que os resgatou das mãos do ceifador. Tepe, 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 tepe. Fei ignorou completamente os padres novatos e a comitiva.
Ele caminhou vagarosamente até a carruagem mágica dourada. As dezenas de guardas, que estavam levando tudo a sério, nem se atreveram a detê-lo. Todos se moveram e fizeram um caminho para ele passar, como se, obedientemente, estivessem saudando seus senhores. Fei levantou a sua mão em direção à carruagem mágica dourada e bateu levemente. Ei, saia! Vamos conversar. Não houve reação dentro do carro. O silêncio era assustador. Eu não tenho muita paciência. Fei franziu o senho. Ele enrijeceu seu corpo, e a força do bárbaro de nível 20 estava prestes a explodir. Neste momento. Criac! O som das superfícies de madeira raspando umas nas outras era tão baixo quanto o zumbido dos mosquitos, mas parou a respiração de todos. Por que a cascavel careca de duas pernas finalmente saiu da carruagem? Oh, é Alexander, Sua Majestade. Padre Zola abriu a porta. Desta vez, a cascavel viciosa não se ergueu no alto do estribo. Em vez disso, ele dobrou as costas e saiu da carruagem. Ele sorriu quando gentilmente se curvou. Eu estava prestes a visitar Sua Majestade e felicitar o rei Alexander pela canonização formal do Império Zenite, que vai ocorrer daqui a 5 dias. Hehehe, eu não esperava encontrar Sua Majestade neste momento. Por favor, aceite os parabéns de Zola e da Santa Igreja. Os queixos das pessoas ao seu redor quase caíram no chão. Os cavaleiros da comitiva e os padres novatos abriram seus olhos largamente, eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. Todos olharam para este padre Zola como se ele fosse um estranho para eles. Isso é loucura. Quando nosso arrogante senhor sacerdote se transformou num dócil e gentil ancião. Sua atitude era como, será que ele estava tentando agradar o jovem rei? O que está acontecendo? Somente Lampard, que estava mais distante, viu que, quando Zola saiu da carruagem, ele rapidamente olhou para o cavaleiro Luciano e este último sacudiu a cabeça secretamente. Infelizmente, Fei ignorou a gentileza da cascavel. Ele nem sequer respondeu. Por que você prendeu meus súditos? Fei apontou para os poucos rapazes e mulheres, que ainda estavam tremendo, ao lado de Angela, e perguntou sem rodeios. Suas sobrancelhas estavam ligeiramente enrugadas quando ele falou bruscamente com Zola, como se caso Zola não pudesse lhe dar uma resposta satisfatória, ele tiraria a carne dos ossos de Zola, pedaço por pedaço. Surpreendentemente, a cascavel demonstrou uma paciência que era desproporcional à sua personalidade quando ouviu o questionamento ofensivo. Ele olhou na direção em que Fei estava apontando ao mesmo tempo em que uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto, como se ele não tivesse ideia do que estava acontecendo. Ele riu. Hehehe, então Sua Majestade está zangado com este assunto. De repente eu percebi, um segundo atrás, que talvez Sua Alteza Ângela estava correta. Pode ser que tenha ocorrido algum mal-entendido. Solte-os, liberte-os rapidamente. Rei Alexander, a Santa Igreja tinha recebido a mensagem de que a maligna magia dos mortos-vivos apareceu em torno de Chambord. O bispo Sergienski incumbiu-me, especificamente, para investigar este assunto detalhadamente. Como a pessoa encarregada da Santa Igreja em Chambord, eu não tive nenhuma escolha. Esta foi a primeira vez, então eu não vou te responsabilizar por isso. No entanto, se a Santa Igreja quiser prender meus súditos de agora em diante, é melhor você deixar o rei saber. A expressão de Fei não mudou nem um pouco quando Zola estava excessivamente entusiasmado para agradá-lo. Ele nem mesmo se deu ao trabalho de colocar um sorriso no rosto. Ele parou de olhar para Zola e olhou ao redor. Seus olhos pousaram no chicote que estava pingando sangue na mão do cavaleiro Luciano. Fei apontou para ele e gritou. Você, saia do cavalo e venha aqui. Luciano ficou atordoado. No segundo seguinte, o cavaleiro foi bruscamente consumido por uma raiva incontrolável. Como ousa essa formiga, que se acha um rei, me ofender, um cavaleiro sagrado de 3 estrelas da Santa Igreja? Luciano esfregava a barba e estava prestes a explodir, mas, nesse momento,
ele viu o padre Zola, que estava ao lado de Fei, sacudindo a cabeça. Imediatamente ele se lembrou sobre a descrição deste rei, de acordo com a informação que a Santa Igreja recolheu. A mente de Luciano se clareou e a raiva começou a se dissipar. Ele guardou o resto da raiva enquanto saltou do cavalo e caminhou até Fei. Rei Alexander, o que você precisa? Fei olhou para ele e apontou para as mulheres pobres que ele chicoteou mais cedo e que tinham desmaiado devido à dor. Como se ele não quisesse falar com ele, apenas uma breve frase saiu de sua boca. Peça desculpas e as compense com 100 moedas de ouro. Você! Luciano estava tendo muita dificuldade para segurar sua raiva. No entanto, Zola estendeu sua mão e ligeiramente puxou a capa de Luciano. Em seguida, ele fez um sinal para o padre novato que estava atrás dele. Esse padre novato era inteligente e soube, instantaneamente, o que Zola queria. Rapidamente, tirou 100 moedas de ouro e as pôs na mão de Luciano. O cavaleiro barbudo caminhou até as mulheres, relutantemente, sob os repetidos sinais de Zola, jogou as moedas de ouro no corpo de uma mulher e balbuciou algo, virando-se em seguida. Ele estava a ponto de ir embora quando... Pare, você ainda não pediu desculpas. Depois de ver isso, Fei imediatamente gritou e o parou. O cavaleiro Luciano virou-se instantaneamente, encarou Fei e um anel de batalha de prata apareceu sob seus pés, crescendo num raio de 5, 6 metros. Sua postura imponente e força se elevaram. O poder do guerreiro de 3 estrelas estava totalmente exposto. Luciano olhou friamente para Fei. O significado era óbvio. Não vá muito longe, eu não me importo que você seja o rei. Fei mudou para o modo paladino. Ele não disse nada. Ele caminhou lentamente em direção a Luciano, passo a passo. Quando ele deu o terceiro passo, algo mágico aconteceu, foi possível ver um anel de batalha dourado aparecendo sob seus pés e começando a se expandir para fora. Embora o paladino de nível 12 não fosse tão forte e opressivo como Luciano, o anel de batalha dourado chocou todos da Santa Igreja, incluindo Zola. Como pode ser isso? É um anel de batalha dourado. Esse era o tipo de anel de batalha que só os filhos favoritos do Deus Supremo poderiam ter. Das centenas de milhares de cavaleiros sagrados que a igreja tinha, a esmagadora maioria deles só tinham anéis de batalha de prata. Os que tinham um anel de batalha dourado eram a verdadeira elite. Embora as chances de ter um anel de batalha dourado fosse menos de um em cada 100.000 cavaleiros sagrados, tão logo um desses cavaleiros sagrados aparecesse, ele receberia as bênçãos de Deus e se tornaria um guru poderoso e um influente líder na Santa Igreja. Embora o cascavel careca de 2 pernas, Zola, pudesse pensar em mais de 1000 truques e armadilhas secretas num piscar de olhos, nesse momento ele estava num choque profundo. Tão profundo que ele não poderia sequer pensar e processar a informação corretamente. Enquanto todos os funcionários da Santa Igreja estavam esfregando os olhos e certificando-se de que não estavam alucinando, algo mais mágico aconteceu. Quando Fei deu o quarto passo, outro anel de batalha dourado apareceu sob seus pés e começou a se espalhar. Os 2 anéis de batalha dourados se moviam como ondas, embora suas cores fossem similares, eles eram totalmente diferentes. Todos podiam sentir os 2 distintos poderes assustadores que tinham propriedades e efeitos diferentes. Peça desculpas, agora. Fei não escondeu as auras do paladino de nível 12. Ele parecia um deus que estava envolto numa camada de energia dourada sagrada. Seu cabelo preto agitava-se no ar e as pontas estavam cobertas de ouro. Ele parecia supremamente majestoso e ninguém ousava olhá-lo nos olhos. Suas palavras frias pareciam um pesado martelo que esmagou a cabeça do cavaleiro Luciano. O paladino do mundo diablo tinha muitas habilidades semelhantes com o santo cavaleiro da Santa Igreja no mundo real eram quase todas idênticas. Mesmo a aura e a energia sagrada eram tão semelhantes que ninguém podia dizer a diferença. Nesse momento, todos achavam que o rei Alexander era um cavaleiro santo eremita que tinha um status elevado na Santa Igreja. Todos estavam horrorizados. O cavaleiro Luciano começou a tremer incessantemente.
Assim que o anel de batalha dourado apareceu, toda a sua resistência se dissolveu, ele não ousava mais ir contra a vontade de Fei. Seu rosto empalideceu quando olhou para Fei e uma expressão suplicante preencheu seus olhos. Sua Majestade, por favor, me perdoe. Luciano se ajoelhou diante de Fei. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 85. Os filhos favoritos de Deus. A cena de Luciano ajoelhando-se e implorando por perdão chocou os moradores de Chambord. A multidão, em ambos os lados da rua, parecia que estava tendo um sonho bizarro. Que nome apavorante e que monstro supremo era a Santa Igreja! Até mesmo a vida do cão de guarda da Santa Igreja era mais preciosa do que um nobre de um reino. Agora, no entanto, o arrogante santo cavaleiro, Senhor Luciano, estava tremendo, ajoelhando-se e pedindo perdão ao rei Alexander. O que estava acontecendo? Enquanto o povo estava confuso, algo mais louco ocorreu. O malvado e vicioso sacerdote Zola entrou em pânico, se agachou e rastejou em direção a Fei. Com uma atitude humilde, que os habitantes de Chambord nunca haviam visto antes, ele beijou apaixonadamente as botas de Fei e disse com voz trêmula: Honrado mestre, humildemente Zola implora pelo seu generoso perdão, nós não sabíamos de antemão a sua honrosa identidade. Somos verdadeiramente culpados. Por favor, perdoe esses dois miseráveis. As centenas de cavaleiros e padres novatos ficaram chocados. Eles olharam um para o outro em uníssono quando seus chefes, repentinamente, deixaram de lado todo o seu orgulho e prestígio e se ajoelharam implorando perdão. Depois de alguns ação, todos copiaram a ação de Zola e Luciano e se ajoelharam também, eles nem se atreveram a respirar muito pesado. Embora essas pessoas estivessem no fundo da hierarquia da Santa Igreja, a maioria deles não sabia o que o anel de batalha dourado, que apareceu no jovem rei, significava. Porém, eles haviam seguido e servido Zola e Luciano por um bom tempo e todos tinham QIs elevados, sendo que eles eram bons em situações de observação. Das expressões de seus dois líderes, eles no mínimo sabiam que tinham chutado uma placa de ferro e bagunçado com alguém que eles não deveriam ter mexido. Por favor, perdoe-nos, mestre. Centenas de pessoas se ajoelharam e imploraram. Mestre. Ah, me diga, que tipo de mestre eu sou? Fei disse à multidão da Santa Igreja com um leve sorriso no rosto. Mestre, você, ó, certo, certo, você não está, não, eu quero dizer, eu. Apesar de Zola ter o cérebro capaz de formular milhares de conspirações num instante, neste momento ele estava gaguejante e não conseguia formular uma sentença completa. Ele só tinha ouvido falar dos cavaleiros sagrados que tinham um anel de batalha dourado em lendas e contos, ele nunca tinha visto um com seus olhos, muito menos um cavaleiro sagrado que tinha um anel de batalha dourado duplo. Ele teve a chance de ir a uma festa da igreja, em São Petersburgo, para sacerdotes senhores e ouviu Sergiensky, o bispo do Império Zenite, mencionar histórias sobre esses filhos favoritos de Deus, que tinham anéis de batalha dourados. Eram personagens secretos que a maioria das pessoas comuns não conheciam. Antes de serem formalmente nomeados para posições poderosas na Santa Igreja, eles seriam enviados pelo próprio Santo Papa para executar algumas missões secretas ou ir em viagens desconhecidas, de forma a ganharem mais experiência. Suas identidades eram preservadas e seus status eram altamente respeitados por todos na Santa Igreja. Eles tinham as maiores chances de se tornarem candidatos à posição de Papa, os mais incompetentes se tornariam, no mínimo, bispos de enormes impérios e assumiriam o controle da Igreja numa região. O futuro e o potencial de Zola, que era apenas um representante da Igreja num pequeno reino afiliado de nível 6, que pertencia a um império de nível 1, não poderia sequer ser comparado a essas pessoas, então como Zola não poderia ter medo? Zola sentiu que estava num congelador, ele podia sentir o frio em seus ossos. Ele não esperava encontrar alguém desse nível e deixar uma má primeira impressão. Ele queria encontrar uma forma de agradar Fei um pouco, para compensar o que tinha feito,
mas uma vez que ele pensou que Fei poderia estar executando algum tipo de missão secreta sob a instrução do Papa, ele não se atreveu a chamar a verdadeira identidade de Fei. Merda! Devo dirigir-me a Alexander por mestre ou fingir que não o conheço? Zola tinha perdido totalmente a calma. Fei, por outro lado, tinha adivinhado o que estava acontecendo depois de ver todas as pessoas da igreja ajoelhadas e tremendo. A razão pela qual ele trocou de seu modo bárbaro de nível 20 para o modo paladino de nível 12 era porque ele queria enganar essas pessoas da Santa Igreja com a aura do paladino, mas ele não esperava que ele tivesse um efeito tão significativo. Você, levante-se e peça desculpas à mulher que você feriu. Fei estava com medo de dizer algo que mais poderia levantar suspeitas. Assim, ele resolveu fingir ser misterioso e mudou a conversa de volta ao tópico anterior. Ele apontou para o cavaleiro Luciano e disse friamente: Sim, sim, sim. Luciano sentiu-se aliviado depois de ouvir isso. Eles olá, excitadamente, correram até a mulher, que nesse instante estava acordando, como se ela fosse sua mãe. Luciano ajudou a mulher a sentar-se e Zola, que queria limpar a impressão ruim que Fei tinha dele, usou toda a força que tinha e mal conseguiu lançar um feitiço de alto nível, que exigia uma tonelada de esforço mental. Uma luz branca leitosa floresceu a partir de sua mão e envolveu as feridas de chicote nas costas da mulher. Depois que a luz milagrosa apareceu, as feridas horríveis logo desapareceram sob o efeito milagroso da luz branca. As pupilas de Fei se contraíram ligeiramente depois de ver isso. O feitiço sagrado cura, da Santa Igreja, tinha efeitos semelhantes aos da poção de cura do mundo diablo, mas tinha seus próprios lados místicos e únicos. Parecia que a Santa Igreja tinha uma fundação e um fundo insondáveis que lhe permitiram ser o monstro que dominava o continente Azeroth. Você foi corajoso o suficiente para tentar prejudicar Angela. Você merece ser morto milhares de vezes. Fei disse num tom sangrento enquanto olhava para Zola friamente. Perdoe-me, Majestade, por favor me perdoe. Eu estava sendo muito burro, não voltarei a fazê-lo nunca mais. Depois de ouvir Fei trazendo esse assunto à tona, Zola se ajoelhou novamente na frente dos pés de Fei enquanto tremia compulsivamente. Ele começou a choramingar e implorou: Majestade, eu sei o meu erro. De agora em diante, Zola sempre cumprirá suas ordens e escutará o que você disser. Esta serpente venenosa estava com medo de morrer. Fei recuou alguns passos em desgosto. Ele sabia que, neste momento, nem seu próprio poder pessoal, nem a força de Shambod poderia desafiar a enorme Santa Igreja. A diferença de força entre os dois era gigantesca, como comparar uma partícula de poeira ao Sol. Portanto, ele não poderia ser muito impulsivo. Ele havia lidado com a maioria dos problemas, então ele decidiu cuidar das contas restantes, com os dois vagabundos, no futuro. Ele acenou com a mão e disse: Não importa, eu não vou responsabilizar vocês pelo fato de que esta foi a sua primeira vez. No entanto, tenham cuidado como vocês se comportam em Shambod. Se você ousar me ofender ou me irritar mais uma vez, não diga que sou cruel. Ok, ok, ok. Zola ficou tão aliviado que quase chorou. Ele estava profundamente contente que este mestre fosse magnânimo bastante para perdoá-los. Apenas com o suposto status de Fei sozinho na Santa Igreja, mesmo se ele acabasse matando os dois, o bispo Sergienski diria que eles eram os próprios culpados por morrerem. Contanto que ele pudesse extinguir a raiva deste mestre, Zola estava confiante que, com seus inúmeros métodos, ele poderia deixar este homem poderoso extremamente feliz. Contanto que eu possa me amarrar com esse homem promissor, hehehe. Zola estava rindo secretamente toda vez que ele pensava nisso. Ele definitivamente acreditava que esta era uma oportunidade rara e de ouro que ele deveria agarrar firmemente. Tudo bem, eu não quero mais ver vocês. Mande alguém levar os feridos para casa e compensá-los, fique longe de mim, agora. Fei acenou com a mão como se estivesse expulsando algumas moscas, sua impaciência era óbvia.
Tudo bem, ok, ok. Zola e Luciano balançaram a cabeça obedientemente e se viraram para ordenar aos membros da comitiva e padres novatos. Rapazes, ajudem depressa esses filhos feridos de Deus a chegarem em suas casas. Oh, a propósito, vocês foram muito ásperos. Compensem cada família com 10 moedas de ouro. Aliás, não, compense-os com 20 moedas de ouro. Depois de ver que algumas pessoas feridas estavam ligeiramente imobilizadas, Zola fechou seus olhos e imediatamente ordenou: Usem minha carruagem. Usem minha carruagem para levá-los de volta. Não os deixe sofrerem mais dor. Os sacerdotes novatos ficaram chocados e encararam Zola com surpresa. Eles pensaram que tinham ouvido errado. Zola gastou muitos recursos para conseguir esta carruagem e ele relutava em usá-la regularmente. Ele iria usar essa preciosa carruagem mágica para levar essas pessoas de baixa classe para casa. Por que vocês ainda estão aqui? Vão e façam o que mandei, idiotas! Zola gritou aos noviços sacerdotes e depois se virou e perguntou: Majestade, o que você acha? Você está satisfeito? 20 moedas de ouro era o rendimento médio anual de uma casa em Chambord. A maioria dos moradores foram apenas levemente feridos pelos membros da comitiva e padres novatos. A única ferida gravemente era a mulher que foi chicoteada, mas ela estava agora totalmente recuperada e também foi recompensada com 100 moedas de ouro. Zola e Luciano mal calculavam tudo e agora estavam em desgraça, perdendo muito dinheiro. A raiva interior de Fei se dissipou um pouco neste ponto. Ele balançou a cabeça e acenou. Tudo bem, agora saiam da minha vista. Sua atitude era extremamente impaciente. Zola e Luciano não ficaram com raiva. Em vez disso, sentiram que essa era a maneira apropriada de agir que um filho favorito de Deus deveria ter. Eles assentiram submissos, pediram desculpas novamente e partiram com os membros da comitiva e padres novatos. Depois de ver o vicioso pessoal da igreja sair embaraçosamente, os moradores de Chambord, em ambos os lados da rua, sentiram como se tivessem acabado de acordar de um sonho. O justo e gentil rei Alexander os protegeu e surpreendeu a todos novamente. Os aplausos e vivas que se seguiram foram tão altos como trovões. A bela Ângela e Emma estavam exaltadas no meio da multidão animada. Elas olharam para Fei com fascínio e paixão. Lampard virou-se e saiu silenciosamente em meio aos aplausos. Fei, por outro lado, olhava para a frota de carruagens que se afastava lentamente. Quando estavam passando por Fei, ele viu um belo rapaz louro, que parecia um pouco doente, através da janela na parte de trás da carruagem mágica. O par de olhos azuis cristalinos, parecidos com o azul do oceano, davam a Fei uma indescritível e estranha sensação. Quem é ele? Por alguma razão, Fei estava, de repente, cheio de curiosidade para com aquele jovem. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário.